Olha, o objetivo dos dois seminários, um realizado em maio e o outro em agosto, foi ampliar o debate e a participação de outros interlocutores, sobretudo da comunidade acadêmica, no debate sobre o financiamento da educação e o Fundeb. No primeiro momento, a motivação para os seminários era de trazer, né, elementos contraditórios, elementos que não tinham sido incorporados no debate principal na comissão especial que estava discutindo o Fundeb. E a ideia era discutir o financiamento da educação em geral. Mas o interesse foi tão grande, o debate foi tão rico, que no segundo seminário nós focamos especificamente no Fundeb, e desse seminário saiu então um conjunto de contribuições que o deputado Gastão Vieira está encaminhando agora na forma de propostas para aprimorar a nova proposta para o futuro do Fundeb. Esses dois seminários, né, me permitiram conversar com muita gente que não teve oportunidade de oficialmente apresentar suas propostas, mas que oficiosamente as apresentou, seja em seminários de instituições, seja junto ao Ministério da Fazenda, seja extraoficialmente na própria Câmara dos Deputados. Então há várias propostas muito interessantes, né, nem todas elas consistentes entre si, mas a tendência da maioria das pessoas, sobretudo dos economistas que estudaram o assunto, né, convergem em algumas direções. E eu vou apontar algumas delas. O mais importante, a meu ver, é a ideia de um fundo único ao invés de 27 fundos estaduais em mais do Distrito Federal. Não é? Por quê? Porque o bolo de recursos que existe hoje para o financiamento, ele se baseia numa distribuição tributária que é muito injusta. Ela reflete a desproporção de recursos entre os estados. E a ideia do Fundeb era de corrigir, de reduzir as distorções e de aumentar a equidade. Ora, se o objetivo é aumentar a equidade, o caminho mais interessante, não havendo uma reforma fiscal mais ampla, seria fazer um fundo único em que teria um bolo maior a ser dividido, né, de acordo com algum critério, para todos os estados. Então, isso já daria um patamar muito mais alto de recursos básicos, mínimos, para todos os municípios. Essa me parece a medida de maior alcance. A quantidade a ser dada como mínimo para o município pode ser a mesma para todos, ou você pode falar, todo município vai ter no mínimo X, digamos 4 ou 5 ou 5.500 ou 6.000 reais, e o resto vai ser distribuído para os outros municípios que já têm outros recursos e, portanto, será um valor complementar. Não é? Mas essa ideia daria para aumentar muito mais o valor mínimo e promover efetivamente a equidade. Então, essa me parece a ideia mais importante. Uma segunda ideia fundamental é a ideia de ser um fundo transitório, né? Eu já comentei na outra resposta a respeito disso. Quer dizer, a ideia original do Fundeb era ser transitório, e o momento das transições demográficas sugere que seria imprudente, né, criar uma vinculação permanente na Constituição para algo que está sujeito a profundas mudanças no futuro. Então, ao tornar permanente esse fundo, dificulta, né, para as próximas gerações a revisão desse assunto. Isso não é uma questão de vida ou morte, porque a Constituição sempre pode ser revista, exceto em suas cláusulas pétreas, o que não é o caso, mas é uma dificuldade que não me parece que se justifica face às mudanças que vêm pela frente. Né? Uma terceira contribuição importante, que é um princípio básico da eficiência econômica, é você reduzir as vinculações. Né? O Fundeb já é uma vinculação, não é? Mas além disso, introduzir outras vinculações, seja no sentido de quanto para pagar professor, quanto para isso, quanto para aquilo, não é? Isso tudo enrijece a gestão, tira do gestor a liberdade para poder tomar decisões mais eficientes. Então a ideia é que se incorporasse eventualmente até o Fundeb outros recursos, como o do transporte escolar, da merenda escolar, eventualmente até do livro didático, não é? E deixasse os municípios exercer o seu direito, a sua opção na forma de utilizar esses recursos. Isso me parece que corresponde a um tratamento respeitoso aos usuários, aos gestores dos recursos, né, ao invés de ficar criando vinculações que quase sempre apenas representam a força de alguns interesses corporativos específicos. Né. Uma outra proposta, não é, bastante arrojada que aparece e que foi apresentada no escopo desse trabalho é mudar a base. Hoje a base é o aluno, e o aluno da creche, o aluno da pré-escola, o aluno do turno maior ou menor, do tempo integral, etc. E esse tipo de vinculação, ele cria uma série de distorções e ele não estimula a eficiência. Quer dizer, se o município quiser ser mais eficiente em um determinado
nível, ele não tem nenhum incentivo para isso no mecanismo. Não é? Então a ideia qual é? Alocar os recursos com base na população. Não é? E isso é importante, tendo em vista a mudança demográfica, porque na medida em que a população reduz, você tem uma chance de estar aumentando esse per capita automaticamente, não é? Sem cometer excessos. Depois, você permite resolver de forma mais rápida a questão das redes municipais e estaduais no mesmo município. Quer dizer, com a mudança demográfica, sobretudo nos municípios de menor porte, é cada vez mais ineficiente você ter duas redes de ensino no mesmo município. E, portanto, se o município tiver o recurso na mão dele e um prazo para negociar com o Estado, se a rede vai ser toda municipal, toda estadual, ou todas as séries iniciais serão municipais ou estaduais, fica a critério do município resolver, tem um prazo, uma regra de transição. Isso daria maior eficiência ao sistema. A mesma coisa em relação à repetência. Quer dizer, hoje, se o município, a rede de ensino, reprova 10, 20% dos alunos, ela vai ganhar o per capita a mais daquele aluno. Se você dá o per capita por habitante, ele sendo ou não promovido, ele vai ganhar o mesmo tanto. Então o município será penalizado se tiver uma repetência muito alta. Não é? A outra coisa é o setor privado. Quer dizer, na medida que o município recebe por habitante, não por matrícula, ele pode criar condições, incentivos para que o setor privado se expanda. E aqueles que podem pagar e sobra mais dinheiro para aqueles que não possam pagar. Não é? A outra vantagem é no caso das creches, em que você não precisa de ter creche para todos, não vai ter creche para todos, mas você tendo um per capita, você pode alocar como usar esses recursos. E para isso, uma das sugestões é que no caso da primeira infância, no caso do 0 a 3, os municípios possam usar o dinheiro também para outro tipo de intervenção que não necessariamente a matrícula com creche, o que daria muito mais eficiência e responsabilização no uso desses recursos. Um outro mecanismo sugerido, não é, foi a ideia de ter vouchers, não é, especificamente vouchers que hoje já são permitidos a compra de vagas em creches, creches não governamentais, creches privadas eventualmente, mas seria especificamente para promover o ensino médio técnico em escolas que sejam exclusivamente com essa finalidade. Isso permitiria aos estados conveniar com o sistema S, com instituições privadas, para que houvesse uma expansão muito rápida de escolas dessa natureza para poder acomodar os interesses da economia, os interesses das pessoas. Então, essas são as principais propostas, né? Mas na publicação, que já terá saído nesse momento, vocês podem ver que há outros detalhes interessantes para que o Fundeb se tornasse realmente um mecanismo que promovesse ao mesmo tempo a eficiência, a equidade e a qualidade. Nas propostas alternativas, né, quer dizer, na proposta que tem da deputada professora Dorinha, né, os recursos seriam para alimentar o bolo e, portanto, dentro do objetivo principal do Fundeb, teoricamente promover a equidade com as deficiências que já foram apontadas. Nas propostas que surgiram no contexto desses dois seminários, a ideia seria ter um fundo único e, portanto, você trabalharia de maneira muito mais focada e eficaz na questão da equidade, porque poderia efetivamente concentrar recursos nos municípios com menor poder de arrecadação, e deixar os recursos do governo federal, vinculando-os ou não, seja 10, 15, 20%, não importa o montante, para promover eminentemente a eficiência e a qualidade. A eficiência, não é, o governo federal poderia promover, primeiro incorporando na sua participação os recursos que hoje são segmentados, por exemplo, transporte escolar. Quando o governo federal dá recursos para transporte escolar, isso significa que ele está privilegiando o transporte. Se ele dá recurso para cada aluno que mora na zona rural, um recurso adicional, ele vai estimular o município a procurar uma solução mais eficaz, seja ela tendo mais escolas ou tendo mais transporte. Essa solução ela não é a priori. Então, se você premiar, não é, dar o dinheiro pelo aluno da zona rural que tese para o transporte e não para o transporte, você promove a eficiência. A outra medida para promover eficiência, não é você desregulamentar, por exemplo, os recursos da merenda. Então, você incorpora esse recurso e o Estado, né, e o município vão usar isso da forma melhor, sem precisar de ter uma prestação de contas específicas, seguir um punhado de regras específicas, que tomam um tempo enorme, criam burocracias absolutamente ineficazes para um volume de recursos muito pequeno. Né? E o terceiro mais arrojado seria no caso do livro didático. Quer dizer, o governo federal, e dos livros em geral,
O governo federal poderia apenas se concentrar em fazer chamadas para poder discutir preço e deixa as escolas, os estados, os municípios fazer as suas compras dentro dos recursos que eles recebem. Isso aumentaria enormemente a competição, não é? Evitaria os grandes oligopólios que hoje são incentivados por esse mecanismo do governo federal, né? E promoveria uma competição muito maior e uma opção muito maior para os municípios. E do ponto de vista de qualidade, né, a ideia é que os recursos do governo federal, parte deles, pudessem ser promovidos para, primeiro, incentivar municípios que tivessem ganhos a partir de certos critérios ou melhorias e incentivar municípios que promovessem determinados tipos de projetos com base em evidência, né, ou para resolver questões de localização de escola, de otimização de redes, né, de criação de novas carreiras professores, enfim, mecanismos comprovadamente eficazes que seriam induzidos por mecanismos federais para que começássemos a criar redes, escolas de alta qualidade no país. Então essas são as propostas que estão nesses livros, nesses estudos que foram apresentados nesses seminários. O Fundeb foi criado para reduzir desigualdade, para promover equidade, não é? E ele reduziu bastante a desigualdade, mas hoje ela é muito grande ainda, né? O mínimo hoje que é atribuído aos municípios é pouco mais de R$ 3.000 e você tem municípios com R$ 18.000 ou mais, a média é 6.000 e poucos reais. Então você tem ainda uma desigualdade bastante grande e você tem muitos municípios no nível bastante precário de financiamento, né? Hoje nós sabemos que o desempenho escolar no Brasil sobe até mais ou menos R$ 6.500, né? Portanto, seria desejável, né, nos conhecimentos que nós temos hoje, que isso subisse para a maioria dos municípios como um piso, né? A proposta apresentada, né, alternativa no seminário, foi exatamente criar um fundo único que permitisse fazer isso. Então, você teria mais recurso, um bolo maior, para poder concentrar o recurso em municípios que não têm poder de arrecadação. Mas também incluindo no fundo, né, o que se chama de preguiça fiscal, ou seja, aqueles municípios, estados, sobretudo municípios, que não arrecadam, né, adequadamente ou não lançam ou não arrecadam recursos do IPTU, do ISS, que fosse descontado deles aquilo que eles deixam de arrecadar. Isso também daria mais alguns bilhões de recursos para o fundo. Então a ideia principal é essa, você mudar a base do fundo e mudar o critério de alocação para promover de maneira mais rápida, mais eficaz o fundo. Obviamente isso vai criar um desequilíbrio no primeiro momento e aí sim os recursos do governo federal podiam ser utilizados no mecanismo transitório, 2, 3, 5 anos, para compensar aqueles estados e municípios que tivessem um prejuízo sensível, né, e que não tivessem arrecadação própria acima de um limite Y. Tudo isso dá para simular, dá para calcular e dá para resolver de uma maneira adequada, sem prejudicar ninguém, sem criar nenhum tumulto, né, o desbalanço no financiamento da educação. A questão do financiamento como um todo, não é assim, o Fundeb em particular ele tem suas limitações, mesmo porque ele só cuida de parte dos recursos. Mas é como a alavanca, né? Você colocar a alavanca e o ponto de apoio, né, adequados, você consegue mover o mundo. Na medida que os recursos do Fundeb pudessem ser usados de maneira mais flexível para os municípios, não é, independentemente do nível de ensino, que teria os estímulos, a eficiência, como já falamos antes, e que, né, reduzindo as regras de uso de recursos, o governo federal desse mais responsabilidade a estados e municípios. A outra maneira, que não é diretamente do Fundeb, mas depende do governo federal, em parte da legislação federal, seria reduzir, né, um punhado de regulação que hoje cria estruturalmente as ineficiências do sistema, né? Muitas regras que significam empenho de recursos desnecessários apenas para o cumprimento dessas regras. E são inúmeras e que poderiam sim contribuir para a ineficiência. Agora, a melhor maneira que o governo federal teria para reduzir a ineficiência é pegando parte dos seus recursos e alocando, não é, como prêmio aqueles municípios que fazem mais com menos. Ou seja, municípios que tiverem menor rendimento, dependendo do número de recursos, teriam um prêmio. E com isso vai emular os municípios a fazerem melhor uso de seus recursos. Mas é óbvio, se você conseguir destravar o que leva a ineficiências, também ajudaria muito a ter esse aumento. A ideia do Fundeb permanente, não é sempre uma ideia que permanece no Brasil, né? Nós temos avanços na medida em que se debate um assunto na sociedade, isso gera lei.
né? O mundo não funciona bem assim, né? O mundo funciona pela criação de cultura. A educação no Brasil não funciona bem porque nós não temos uma cultura boa de educação, uma cultura boa de escola. O que é escola? Qual é o seu papel? Qual é o papel da família? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do aluno? Não vai ser a lei que vai melhorar a educação, né? O Brasil tem centenas de leis federais, milhares de portarias, decretos, normas, resoluções, uma plétora de leis estaduais e municipais. Isso não resolve muita coisa, não resolve nada, né? O que o Brasil precisa de criar é uma cultura de resultados, incentivo para resultados e desregulamentar, simplificar o arcabouço legal para que as coisas aconteçam. Colocar as coisas na lei achando que vai mudar o mundo não funciona. Está aí a Constituição, né, que diz que o juro não pode ser mais do que X%, coisas desse tipo. Não é por aí. E, na verdade, não é, essas tentativas de tornar permanente, no fundo, representam apenas, não é, a cristalização de conquistas, chamadas conquistas de interesse corporativo. E isso não faz bem ao país. Essencialmente, não é, o papel dele deveria ser de, no curto prazo, se necessário, corrigir distorções, se criar um fundo único, não é? E aí ele vai complementar aqueles municípios que perderam no curto prazo durante alguns anos, mas é sobretudo eficiência e qualidade, não é? Se o governo federal concentrasse os seus recursos, quaisquer que sejam, 10, 20, 30%, para promover a eficiência e melhorar a qualidade, não é? A educação poderia dar um salto enorme nos próximos anos, não é? Isso ele pode fazer incluindo, não é, nos seus recursos, não é, recursos de merenda, de transporte, não é, de livro didático para acabar com essas subvinculações todas, simplificar a prestação de contas, mas, sobretudo, né, alocando recursos para estados e municípios com base em avanços de municipalização, resultados de aluno, redução de repetência e coisas desse tipo. Dessa forma, os municípios vão entender a sinalização e promover medidas, né, cada um a seu modo, que levem ao melhor uso de recursos em cada uma dessas instâncias da federação.